O assunto com você aqui é: o que é o pensamento? Há uma outra pergunta, o que é a vida? Vamos nos aproximar disso mais uma vez aqui dentro do canal. Vamos investigar isso com você. Estamos diante de algo que é realmente fascinante ser investigado. E, no entanto, é algo que se mostra bastante simples termos uma aproximação disso. É bem paradoxal. Há uma forma de nos aproximarmos disso e termos uma visão muito simples, muito básica desta coisa chamada vida, desta coisa chamada pensamento. E, no entanto, nos deparamos com algo paradoxal, porque não estamos diante de algo tão simples. Essa questão do que é a vida e do que é o pensamento. Então, é simples e não é simples. Então, é algo paradoxal. Paradoxal no sentido de que você precisa tomar ciência disso de uma forma direta. Então, colocar isso em palavras não é algo complicado. A coisa que se complica, e por isso é paradoxal, é a tomada de ciência direta disso. Isso requer um trabalho em si mesmo, porque teoricamente, conceitualmente, verbalmente, nenhuma resposta para essas duas perguntas se mostram suficiente. Nós precisamos tomar ciência de uma forma direta disso, vivencialmente, compreendendo como nós funcionamos. Então vamos começar pelo pensamento. O que é o pensamento? Colocado de uma forma muito simples, esse momento agora aqui, por exemplo, é um momento. Essas palavras estão sendo colocadas diante dessa experiência, desse momento, de ouvir essa fala, você resiste a uma parte dessas palavras. Quando passamos por experiências, nós registramos essas experiências. Sobretudo se elas nos interessam, nós as registramos. Então, o que é o pensamento? O pensamento é um registro que você tem dentro de você, um registro de lembranças, de memórias, de imagens. Então, você registra imagens e registra ideias. Pensamentos são registrados, palavras são registradas, imagens são registradas. Isso é o pensamento? Então, o que é o pensamento? É o registro de imagens e de ideias, de palavras e percepções, de movimento de objetos. Então, esse registro de memória, na memória, esse acervo guardado é o pensamento. Então, o que é o pensamento? O pensamento é aquilo que está em você registrado. Esse pensamento, ele se manifesta uma vez que se mostre a oportunidade ou ele se vê desafiado, ele se apresenta. Então, se, por exemplo, eu pergunto qual é o seu nome, essa é uma memória muito nova, muito recente. Você tem muita habilidade, muita prática em responder o seu nome, porque muitas das vezes isso ocorre durante o mês. Você assina papéis, alguém lhe pergunta o seu nome, você está sempre em contato com pessoas lhe chamando pelo nome, e tudo isso é um reforço de lembranças, de memória. É assim que essa memória recente funciona. Então, quando isso ocorre, o pensamento é desafiado, e o pensamento, como é um registro já guardado aí, se mostra. Então, é assim que reagimos, psicologicamente.
através do pensamento, através da memória, com esse modelo. Então, o pensamento é a expressão do registro da memória. Quando esse registro reage, nós temos o pensamento sendo expresso. Então, nós funcionamos na vida com base no pensamento. Nosso movimento de existência está baseado no pensamento. Então, isso é o pensamento. Agora, nós temos aqui um problema com a questão do pensamento. Fora esse pensamento objetivo, prático, que acabamos de colocar aqui, que não apresenta nenhum problema nele, não há nenhum problema com ele para cada um de nós. Nós temos um modelo de pensamento que sustenta esse mim, esse eu, esse ego, essa identidade que acredito ser. Quando você me magoa, me aborrece, me ofende, isso é registrado nesse mim. É esse eu que está registrando essa mágoa, essa ofensa, essa dor, essa tristeza. Esse mim, esse eu, ele está sempre também reagindo quando desafiado. Então, nós agora aqui nos deparamos com um problema. Então, o pensamento, ele não é só registrado de uma forma objetiva, prática e direta. E quando ele atua, ele pode atuar de uma forma prática, direta e objetiva para propósitos bem simples na vida, mas ele também pode atuar a serviço desta proteção do eu, do ego, dessa entidade que acreditamos ser. Então aqui já nos deparamos com um problema, e muito sério problema. Na verdade, com o maior de todos os problemas, que é a existência desse mim, desse eu, que tem sua existência baseada no pensamento, num pensamento de autoproteção pessoal, particular, centrada em um centro ilusório, que chamamos de ego. Esta é a identidade da pessoa. Você acredita ser alguém, esse alguém é o ego, é esse mim, é esse eu. Então notem que coisa estranha, ao mesmo tempo que coisa interessante ocorre conosco. O pensamento nos fala como sendo uma memória, ele nos relata, ele nos dá a certeza de uma identidade que é esse mim. Na verdade, é só o próprio pensamento criando essa identidade e protegendo essa identidade, que é esse pensador. No entanto, esse pensador é uma projeção do pensamento, e com isso estamos nos identificando. Então, existe essa ideia de alguém presente, que é o pensador, que é o eu, que é esse experimentador, que é esse que tem um nome, que tem uma história. No entanto, estamos diante de um equívoco, porque esse eu é a ilusão de uma identidade presente no viver, na experiência, que sustenta sua identidade através do pensamento, nessa ideia de ser o pensador, de ser o experimentador, de ser alguém presente. Isso é confusão? Isso é desordem? Isso é sofrimento? Aquele em você que se angustia, que se deprime, que carrega desejos, medos, que se estressa, que carrega todo tipo de desordem psicológica, é o eu, o mim, o ego, esse centro. Então, fora os pensamentos práticos
que temos em nós, que são lembranças muito objetivas, o endereço de sua casa, o seu nome, a habilidade profissional, tudo isso é parte do pensamento, de um conhecimento, de uma memória guardada nesse mecanismo, nesse corpo-mente. Mas existe também essa ilusória identidade, que é o eu, que tem uma enorme quantidade, uma extraordinária quantidade de memórias e lembranças de um centro completamente ilusório, que é o centro chamado mim, o pensador, o experimentador, que está sempre procurando manter sua continuidade através do pensamento, se projetando em um tempo idealizado pelo próprio pensamento. Então, a expressão eu fui, eu sou e eu serei está dentro deste centro que é o eu, o ego. A nossa vida no ego é confusão, é sofrimento, é desordem, é miséria, é angústia, é medo. Então, investigar a natureza do pensamento, abandonar a ilusão de uma identidade presente nesse modelo de pensar, sentir e agir, de se emocionar, de se mover, abandonar isso é ir além do eu, do ego, é descobrir algo fora do movimento equivocado deste ser psicológico que acreditamos ser. Então, quando perguntamos o que é a vida, só há uma resposta real para essa pergunta quando descobrimos que a vida está presente, a verdade da vida está presente. Quando o sentido desse eu, deste centro ilusório, deste personagem que é o ego, não está mais. Então não existe uma resposta para o que é a vida, enquanto esse sentido do eu, do ego, está presente. Sim, nós temos uma resposta para o que é a vida, nesse sentido do eu e do ego. É a vida do equívoco desse personagem? É a vida da ilusão desse personagem? É a vida desta falsa identidade? É a vida desse personagem? Então, o que é a vida? Como no ego nós conhecemos? Propriedades, bens, o nome, o título, a inveja, o ciúme, o desejo, a posse, a dor da solidão, a depressão, a angústia, o desejo, o medo, a confusão, a miséria, a desordem, a violência. Isso é a vida do eu, do mim, do ego, desta falsa identidade? É isso que conhecemos por vida? É bem curioso porque nós tememos perder esta vida. Essa vida é a vida do conhecido. Evidente que nesta vida também temos prazer, satisfação, realização, temos alguns momentos de muito preenchimento, mas tudo isso ocorre a nível do eu, do ego, que vive sempre depois disso numa sede por mais, numa busca por mais, nesse desejo de ter mais e nesse medo de perder tudo isso. Então, nós temos também uma outra coisa nesse aspecto desta vida, como nós conhecemos, que é a vida do conhecido no ego, no eu, que é o medo de não ter mais, o medo de não alcançar, o medo de ser enganado, de ser traído, o medo de perder, o medo
de morrer, o medo disso não estar aqui depois. Então, existe esse elemento no ego, no eu. O medo é algo que se sustenta dentro deste apego e desta posse e dessa sujeição a essa busca por mais ou esta preocupação por não ter mais. Tudo isso sustenta o medo para esse mim, para esse ego. E isso ocorre porque o ego não é outra coisa a não ser esse nome, essa posse, isso que ele tem, controla, domina, teme ou deseja. Isso é parte integrante desse elemento que é o eu, o ego. Então, o medo está presente. Na verdade, o medo e o desejo são uma única coisa. Para esse mim, para esse ego. Eu não sei se isso está claro aqui para você, ou se está muito confuso. Tudo que nós chamamos de vida no eu, no ego, é esse movimento dentro do conhecido. Aqui estamos sinalizando a real vida se revelando quando o eu, o ego, nesse movimento, não está mais presente. Então, há uma vida, sim, possível. Assim como há, sim, uma possibilidade desta libertação desse movimento, que é o movimento do pensamento, que sustenta esse tempo psicológico. É quando o pensamento ele está apenas no lugar dele. Então, esse sentido de um eu psicológico, que é o ego, não está mais presente. Então, temos um contato real com a verdade daquilo que eu tenho chamado de o real pensar. O real pensar está presente quando o modelo do pensamento do eu não está. Então, temos o real pensar, nós desconhecemos isso. Na realidade, isso está fora do conhecido. Esse real pensar é a presença da verdade, da inteligência, a verdade do amor, a verdade da paz, a verdade da vida, a verdade de Deus. É aquilo que está presente quando o sentido do eu, do ego, não está. Então, investigar a verdade sobre quem nós somos é compreender como a mente humana funciona. Então, isso é o fim para esse pensador, para esse experimentador, para esse que observa o mundo a partir de conclusões, crenças, ideias, pensamentos. Então, isso é o fim para o observador. Então, temos a possibilidade do despertar da verdadeira consciência deste ser real que somos, nesta vida real que o eu, o ego, não conhece. Então, esse é o propósito aqui dentro desse canal. Estamos apontando para você a possibilidade do despertar da sabedoria, do despertar de Deus, do despertar da vida, de sua natureza real, da verdade do seu ser. Esse é o nosso trabalho aqui dentro desse canal. Nós temos esses encontros aqui nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp. Para aprofundar isso nos finais de semana, estamos nos encontrando para trabalhar isso. Então você tem aqui o link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita agora aqui, deixa o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima.
Mas aprendemos ao longo desses anos, isso a gente já vem fazendo desde criança, nós aprendemos como encontrar refúgios, cavernas, lugares secretos para entrarmos. Nós estamos tentando escapar da dor. Não é da dor da relação, é da dor de ser alguém nessa relação.